escrever um pouquinho antes de começar aqui. Meus irmãos, quero ler com vocês Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Antes disso, quero fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos por agora. Que o Senhor esteja com a gente, como a gente sempre pede, insiste em te pedir. Que o teu Espírito flua entre nós, nos conduza à tua verdade, que o Senhor transforme a nossa vida. Amém. Por favor, Senhor, liga a nossa mente aqui nesse momento. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Celso. Irmãos queridos, realmente para que não chovesse, que não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Outra vez, que os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, Acabe era rei em Israel. Ele teve um reinado longo, mais de 20 anos, e muito cruel, muito perverso. A Escritura diz que Acabe fez o que o Senhor reprova. 1 Reis 16:30. Fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele se casou com Jezabel, algo que era terminantemente proibido por Deus. Jezabel era uma pagã adoradora de Baal, e sob sua influência, Acabe construiu um templo para Baal em Israel, em Samaria, Israel, e fez um poste sagrado, que algumas pessoas entendem que é uma imagem da deusa Azerá, que era na mitologia pagã, esposa de Baal. 1 Reis 16:33 diz então que Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E olha que antes dele vieram muitos reis maus e perversos, mas a característica que ficou registrada de Acabe foi essa: ele foi ainda pior do que todos os outros reis tão maus que haviam vindo antes dele. Mas quando os maus dominam, o povo geme. Foram essas as circunstâncias em que Elias viveu e serviu a Deus. Elias profetizou durante o reinado de um homem mau, perverso e injusto. Gente, o nosso tema hoje é como os eleitos votam. Eu só queria pedir um favor a vocês. Por favor, não se levante, não saia antes de ouvir o que eu tenho a lhes dizer. Mesmo que você não concorde, por favor, dê uma chance. Ouça o que vai ser dito. Me garanto, eu lhe asseguro que não vou dar a minha opinião pessoal. Vou fazer um estudo bíblico, algumas considerações históricas, algumas contextualizações. Eu jamais iria falar alguma coisa vinculada a um candidato ou algo assim. Então, por favor, não se levante, não vá embora, mas pelo menos ouça o que vai ser dito. E depois, fique completamente à vontade de tomar a decisão que você achar mais conveniente. Mas, antes de prosseguir, eu queria dizer para você ficar completamente em paz e à vontade, porque eu quero reafirmar para você algo que é óbvio e lógico, que é: você poderá votar em quem você quiser, livremente. Ninguém tem absolutamente nada com isso, ninguém poderá dizer nada. Até porque ninguém vai te perguntar em quem você votou ou como você votou. Naquele momento vai ser você, a urna e Deus por testemunha. Amém. Aqueles que me conhecem sabem que eu jamais, irmãos, asseguro para vocês, eu jamais profanaria o púlpito da nossa querida igreja pedindo votos para candidatos ou constrangendo os irmãos nesse sentido. Fiquem completamente em paz. Eu nunca fiz isso, não farei hoje e jamais farei isso na minha vida. Quero até deixar o conselho à vontade. Se um dia o conselho achar que eu vou fazer, pode auxiliar, bota a minha força e pode me levar. Então eu quero abrir o coração com vocês.
Eu quero dizer para vocês que, lógico, eu preferiria agora falar sobre um outro assunto. Se eu falasse sobre um outro assunto que não esse, eu provavelmente não seria tão criticado, não seria alvo de alguns ataques anônimos, ou pseudônimos, alguns bem cruéis. Mas se eu fugisse de falar isso com os irmãos, eu estaria caindo numa fala comum em que eu estaria optando por ter mais aprovação das mídias sociais do que a aprovação do nosso Deus. Então, eu opto por continuar sendo aprovado por Deus mais do que pelos outros. Eu não poderia ninguém jamais vai me perguntar daqui da igreja, da liderança da igreja, em quem ou como você votou, será apenas você, ao nome de Deus, como testemunha. Mas eu achei muito interessante, eu estava num imenso conflito sobre pregar ou não sobre isso, e hoje de manhã, no jornal de hoje, na Gazeta do Povo, veio um artigo escrito por Tiago Rafael Vieira e Jean-Marc Regina, que são, respectivamente, presidente e vice do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E o artigo deles é intitulado Igreja não tem partido, mas tem doutrina, e pode orientar seus fiéis de acordo com ela. Amém. E essa é a verdade. Irmãos, a igreja cristã, ela tem valores e princípios que regem todas as áreas da vida. A gente conhece valores bíblicos, valores da Escritura, que falam a respeito da maneira como, por exemplo, você vai constituir sua família, a forma como devemos nos relacionar uns com os outros, as relações entre patrões e empregados, a maneira como nós lidamos com justiça, causas sociais, como agimos com os mais pobres, os mais fragilizados. A Bíblia aborda todas as questões da vida. Mas aí surge alguém que vai dizer o seguinte: política é coisa suja e tem que ficar fora da igreja. Irmãos, a verdade é, de onde surgiu isso? Nós deveríamos nos perguntar o que a Bíblia, na verdade, tem a dizer sobre isso. Como eu posso glorificar a Deus através do meu voto? De onde veio essa ideia de que isso é algo sujo e que não deve ser comentado na igreja? Irmãos, essa história é bem conhecida. Isso vem dos dois grandes avivamentos norte-americanos. Os avivamentos eles explodiram, eles se inflamaram, e a orientação que os líderes desses grandes avivamentos deu para a igreja foi: vocês precisam sair da vida em sociedade para vocês buscarem poder. Se vocês querem uma vida santa, vocês não podem se misturar com o mundo. Saiam do mundo, venham para dentro desse pequeno rebanho, desse gueto, porque aqui nós buscaremos santidade e assim nós conseguiremos. E foi assim que foi criado dentro da igreja protestante essa mentalidade de que política é algo sujo e por isso não devemos discutir. E certamente é porque a igreja aceitou ser encurralada num gueto que a sociedade chegou aonde chegou. É por isso que pastores reconhecidos, experientes e que são uma referência, não apenas no Brasil, mas também no exterior. A coalizão pelo Evangelho é vinculada a outro grupo de pastores chamado Gospel Coalition. Vai dar certo? Aí isso aqui, sério. Não sei se vocês já ouviram falar, vamos de novo, da coalizão pelo Evangelho, que é um grupo de pastores reconhecidos, experientes e que são referência não apenas no Brasil, mas também no exterior. A coalizão pelo Evangelho é vinculada a outro grupo de pastores dos Estados Unidos chamado Gospel Coalition. Esse grupo de pastores nos Estados Unidos, ele pensou da seguinte forma: a Igreja Católica ela é centralizada, ela tem autoridades bem definidas que falam em seu nome, e a autoridade máxima da Igreja Católica, o Papa, fica sediado em Roma. E a Igreja Protestante?
ela foi pulverizada, ela foi explodida. Quem fala em nome da igreja protestante? Não tem quem fale. Muitas vezes a gente vê exatamente neopentecostais, algumas pessoas com teologias absolutamente espúrias, sem fundamento bíblico nenhum, se levantando e querendo falar em nome da igreja protestante. Então, para colocar alguns freios nessa situação, colocar um rumo, um norte nessa situação, um grupo de pastores ainda mais reconhecidos, mundialmente experientes, de referência, criaram esse grupo chamado Gospel Coalition, 7 recomendações para os votos cristãos. O líder da sua célula, o líder do seu ministério já tem essas recomendações. Você pode pedir a eles que eles podem te passar, mas eu vou lê-los aqui agora. Primeira recomendação para o voto cristão: para a escolha do candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. Segundo, apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde sua concepção no ventre materno. Terceiro, rejeite propostas com ênfase intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística. Quarto, repudie qualquer ideologia que se opõe aos princípios do reino de Deus, isto é, à mensagem e aos ensinamentos da Bíblia. Quinta, apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em prover e promover justiça e segurança para seus cidadãos. Sexta, procure conhecer as ideias dos candidatos quanto ao bem-estar social da população em geral, que alcance todas as classes sociais, sem distinção de qualquer natureza, cujos programas sociais venham a contemplar a necessidade dos cidadãos mais carentes, a fim de dar-lhes uma vida digna e proporcionando alternativas que os ajudem a sair da condição de miséria e pobreza. Sétimo, ao indicar um candidato para amigos e familiares, faça-o com respeito às opiniões diversas, tendo em mente que, como cristãos, nossa esperança última está na consumação dos séculos, quando Jesus voltará para reinar. Amém. 7 recomendações. São de outubro de 1917, houve um movimento dentro da União Soviética para unir todos os povos do mundo sob o governo comunista. O comunista, interpretado por Lenin e seus sucessores do governo soviético, exigiram a abolição da religião. E, nesse sentido, o governo soviético lançou uma longa campanha para eliminar a religião da sociedade. O Estado estabeleceu o ateísmo como a única verdade científica. As autoridades soviéticas proibiram as críticas ao ateísmo e ao agnosticismo. As crianças foram ensinadas pelo ateísmo e o clero, pastores, padres e rabinos, foram presos aos milhares. As igrejas cristãs, juntamente com as sinagogas, foram forçosamente convertidas em museus do ateísmo. O número total de vítimas cristãs sob o regime soviético foi estimado entre 12 a 20 milhões de mortos. Pensar em votar em alguém que represente um sistema de governo tão perverso, tão cruel, tão violento contra a Igreja de Cristo, porque se o fizer, estará profanando o sangue desses 12 a 20 milhões de mártires. Você acha que é exagero? Eu quero sugerir a você o seguinte: assista ao filme Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand. Eu assisti nesse fim de semana. Esse filme ele é um filme recente, ele foi muito bem feito, apesar dele mostrar em algumas partes
como algumas torturas eram realizadas, ele não apela para essa questão. Ele mostra como a estratégia do comunismo é, a partir do momento que ele toma o poder, a primeira instituição a ser destruída é a igreja cristã, porque a igreja cristã é a única capaz de resistir a esse movimento, que vai controlar completamente a sociedade, trazendo um bem-estar social comum de toda a população, imenso, maravilhoso, quase perfeito, o paraíso na terra. Essa ideia, o Estado ter um controle tal sobre a população, que todas as coisas vão ser maravilhosas e perfeitas. Então, irmãos, o pior de tudo é a perda da liberdade. Porque quando esses sistemas se implantam, uma das primeiras coisas que sofrem é a pregação do Evangelho, porque ele, se não é proibido, ele pelo menos é limitado. Você vai ver isso no filme. Apenas os pastores que se credenciaram junto ao Partido Comunista, que recebiam seus sermões por escrito, é que poderiam continuar pregando. Um sermão que não falava mais de Jesus, mas que exaltava Lenin, Karl Marx e esses caras que você já ouviu falar por aí. Assim, intervencionistas, sobretudo esses governos que são intervencionistas em áreas tão delicadas como esfera familiar, educacional, eclesiástica, como nos recomenda aquele grupo de sábios da coalizão pelo Evangelho do Brasil: não vote em sistema de governo assim. 3 anos e 6 meses para que não chovesse, e depois orou e choveu. Segunda aplicação: descanse na certeza de que a vontade do Senhor se realizará. Amém. Descanse nessa certeza. É isso que vai acontecer. O que foi acabado de ser dito: ninguém que não tenha sido determinado pelo Senhor se sentará naquela cadeira de Brasília, se sentará no Palácio Guanabara, se sentará numa cadeira do Congresso Nacional. Querendo ou não, gostando ou não, o Senhor é quem estabelece, é o Senhor quem remove as autoridades. Com seus irmãos, com seus amigos, propostas apresentadas. Não deixe que esse tipo de assunto se torne uma paixão no seu coração, que você perca a racionalidade, a razão para discutir algo assim. Você é cristão, o Senhor é Deus e Ele não perdeu o controle, como foi dito. Então você se afobar, ficar ansioso, desesperado, não vai ajudar em nada, não mudará a situação. Com Cristo e sua palavra, não com um partido ou uma ideologia política. Então não vote em quem apoia ideologia de gênero. Vou além, não vote em quem não se posiciona firmemente contra essa ideia satânica. Não vote em quem apoia a destruição da família, a legalização do aborto, a perseguição religiosa. Mais uma vez eu vou além. Não vote em quem não se posicione firmemente a favor da liberdade de religião, qualquer credo, mas que se posicione a favor da liberdade. Não vote em quem apoie a censura, a doutrinação das escolas, a legalização das drogas, a usurpação da pobreza. Não vote em quem apoia sistemas de governo intervencionista. Senhor querido, esse assunto é difícil da gente abordar, mas necessário. E o que nós queremos te pedir é que aquilo que é do Senhor, que o Senhor grave nas nossas mentes, nos nossos corações, que o Senhor nos conduza à tua verdade, e que as boas, santas e poderosas mãos do Senhor continuem sobre nós. Eu te peço, Senhor, livra-nos de um governo comunista que venha a oprimir
a igreja, impedir a pregação da mensagem do Evangelho, dificultar o crescimento do teu reino. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos também de governos que apenas usam e manipulam os mais pobres, os mais fragilizados, que querem mantê-los permanentemente dependentes de ajudas estatais. Livra-nos, Senhor, desses programas que envolvem a destruição de todos os valores morais, como ideologia de gênero, toda a agenda LGBT. Livra-nos disso, Senhor, por favor, e ajuda-nos ali no momento do voto a definirmos na tua presença aquele que entendemos em jejuns e orações que é a vontade de Deus que vem ocupar determinadas funções. Pedimos que o Senhor nos oriente, pedimos que o Senhor esteja com a gente, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor mais uma vez nos conceda a tua graça nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. Nós pedimos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.